Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Gala Reto com vocês para mais uma aula uma mini aula do nosso mini curso de Umbanda Universalista. Hoje nós vamos falar sobre as principais ferramentas utilizadas na Umbanda Universalista, que algumas são idênticas e têm a mesma função de outras vertentes umbandistas, e outras não são utilizadas, mas têm funções interessantes para auxiliar desenvolvimento mediúnico, trabalho, limpeza, etc. Antes da gente começar, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e badalar o sininho, porque assim você me ajuda muito. Não, você não vai gastar nem um minuto para fazer isso e vai estar ajudando muito no crescimento do canal, essa informação chegar no celular, no tablet, no computador das pessoas que têm interesse em saber desse tipo de assunto, né, que é autoconhecimento, e ajuda pra caramba. E aqui você tem a lojinha das terapias, para você agendar o seu horário comigo, mesa quântica, mapa numerológico, registros acásticos, baralho cigana e algumas outras terapias. E aqui você tem as doações no Pix. Faça um Pix para o canal, qualquer quantia que você puder. É só os que você puder, não inventa de entrar em prejuízo para ajudar o canal, não. E aí você ajuda no canal, compra uma câmera nova, começa a construir o estúdio, quero construir, né, com isolamento acústico, câmera melhor, microfone, fazer um upgrade no computador, né, quem sabe contratar a gente para ajudar no trabalho, né, seria muito bom. E 10% de todas as doações que eu vou prestar contas aqui no canal serão revertidas para os animais e as pessoas que estão em situação de fragilidade. Dito tudo isso, vamos mandar o Brasil? Vamos trabalhar? Vamos para fazer propaganda? Então, bora. Definição dessas ferramentas. Essas ferramentas, dentro da visão umbandista universalista, são técnicas, objetos ou práticas empregadas para facilitar o desenvolvimento mediúnico e realização de trabalhos, e é isso. Vou começar pela apometria, porque é um assunto que todo mundo quer saber, poucas pessoas sabem a fundo. Eu tenho formação em apometria, que a gente chama de apometria espiritualista, que é feita nos terreiros, centros, etc., sem o custo, né, para a pessoa. E também sou formado em apometria clínica, que a gente faz no consultório, né? Essa já tem um custo porque você está pagando pelo horário, né? Pelo horário do apômetra e não pela apometria em si, tá? E a apometria é um negócio que dá bastante trabalho, é um negócio que se não souber fazer, geralmente dá M, tá? Então não vai sair brincando de apometria sem fazer o curso, sem fazer as práticas, não. A curso de apometria sem prática é a mesma coisa que você querer pegar uma aula de direção teórica e ir para o carro dirigir na estrada sem ter feito as aulas práticas, tá? Então, no fim das contas, a apometria ela é muito utilizada na Umbanda Universalista para quê? Para auxiliar no processo de limpeza dos médiums, né? Principalmente médium em desenvolvimento, ou médium que já está na casa há muito tempo, está sofrendo algum tipo de ataque, pagando algum tipo de karma e tal. A apometria ela entra para fazer isso, né? Para fazer essas limpezas. Para limpar também ambientes, ela é muito eficiente nisso. E ela também é utilizada para tratar obsessões simples e complexas. A apometria, ao contrário do que dizem, ela não serve só para você lidar com problemas relacionados à saúde do corpo físico, tá? Mas tudo que está relacionado à manifestação de algum tipo de mal, algum tipo de coisa negativada na sua vida. Então, falta de emprego, falta de dinheiro, falta de comida, todas essas coisas que são causadas, nem sempre são, né? Mas que porventura são causadas por algum tipo de obsessão, a apometria entra para resolver e resolve bem pra caramba, tá, gente? Por isso que geralmente locais que tem apometria, a fila de espera é gigante. Minha dica, aprenda a fazer apometria para você fazer em você mesmo, que é muito mais fácil. Bom, da apometria então, como é que funciona? Os médiums, através das sessões, os médiums se dividem em grupos e formam mesas. E essas mesas você sempre tem os médios divididos em captadores, doutrinadores e dirigentes de mesa. O que é o dirigente da mesa? É o cara que vai presidir aquele trabalho. Então, por exemplo, você tem 4 mesas, você vai precisar de ter 4 presidentes ou 4 dirigentes, que vai abrir os trabalhos, vai fazer as firmezas, para que o trabalho possa começar. E não, você não começa a apometria simplesmente fazendo. Você tem que fazer um trabalho de proteção, você tem que fazer algumas firmezas, é, a potencialização da egrégora da casa, aquela coisa toda que já é um trabalho para quem já tem prática, né? Não é um trabalho para médio iniciante. Então, os captadores são quem recebe as entidades, fractais,
personalidade, superpersonalidade, por aí vai. Doutrinador, como o nome já diz, apesar de eu discordar desse termo, doutrinador é quem vai ficar lá, quando o captador está incorporado, conversando com o espírito, né, com a entidade que seja, para tentar entender o caso e para poder fazer o encaminhamento, né, para quebrar aqueles laços de karma, de obsessão, retirar os implantes e por aí vai. Então, é o doutrinador que faz isso tudo. E na apometria, diferente da doutrinação do espiritismo, a doutrinação da apometria ela é muito mais profunda e ela tem que ser muito bem feita, porque geralmente espíritos de altíssima periculosidade incorporam nos médiums. E aí, se você não souber doutrinar, esse cara te passa para trás mesmo e ainda coloca implante no você. Então, nós utilizamos umas técnicas apométricas associadas aos estalos para que tudo ocorra de forma rápida e organizada. A vantagem da apometria é isso, a coisa funciona de forma rápida. E os estalos são chamados de pulsos magnéticos. Alguidar e o turíbulo. Alguidar, esse cara aqui, esse prato de barro, e obviamente o turíbulo, né, o que a gente chama de defumador, às vezes. Na maioria das casas umbandistas, também na igreja católica, eles utilizam alguidar de alumínio, né, ou de ferro. Funciona, mas o alguidar de barro é sempre melhor, sempre, porque como ele vem de um elemento da natureza, direto da natureza, ele consegue canalizar melhor as energias naquela fumaça para que as coisas aconteçam, né? O alguidar, ele serve também como defumador, mas ele serve também como um prato para você fazer algum trabalho. Se ele for de um barro resistente, dá até para jogar álcool até a fogo nele, para fazer trabalho de desmanche. Tá? Geralmente ele quebra, mas funciona. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, o alguidar, eu não coloquei nenhum texto aqui, porque são muito simples, né? O alguidar é usado muito em outras vertentes para fazer oferenda, né? Aí o pessoal às vezes faz oferenda em cruza, que não precisa fazer, enfim, mas fazem, respeito, mas discordo. Oferenda de despacho, oferenda não, despacho, oferendas e por aí vai. Então a gente usa o alguidar de barro na Umbanda Universalista mais para fazer defumação ou o trabalho de desmanche, tá? E o turíbulo é bom porque ele já tem essas saidinhas e entradas de ar aqui, que você vai colocar aquele carvãozinho que o pessoal usa para fumar narguilé, aquela desgraça. Então, você coloca aquilo ali e joga, né, a erva, a raiz, a coisa em cima para que faça aquela fumaça. Então, tem essa serventia. Daqui a pouco eu vou falar sobre as defumações, tá? O giro mediúnico é muito utilizado em todas as vertentes umbandistas e todas as religiões e doutrinas que são de matriz africana ou são ali que tem essa coisa da incorporação, tá? Então, o que é o giro mediúnico? Nada mais é do que o médium fica parado e o dirigente ele gira o médium no próprio eixo do médium. Para que serve isso? Para o médium ficar tonto? Exatamente, para o médium ficar tonto. Por quê? Porque ele vai prender a atenção dele em não cair. Então, ele vai estar focado em alguma coisa, não vai ter tempo para ficar perguntando: é o espírito ou sou eu? Eu estou incorporado, estou desincorporado, eu estou mistificando? Ele não vai ter tempo para pensar nisso. E nessa que ele está rodando, se focando em não ficar tonto e respirando, obviamente, porque senão ele morre, fica mais fácil da entidade alinhar os chakras e fazer o acoplamento, né, para poder fazer a incorporação. Nem sempre funciona, tá? Tem médico que é muito resistente a isso, e é uma prática que todo dirigente espiritual ou todo líder de trabalho de desenvolvimento mediúnico, ele tem que perguntar antes para o médico se ele sofre de labirintite, tá? Não se utiliza giro mediúnico em pessoas que sofrem de labirintite, em hipótese nenhuma. Ah, mas o espírito vai entrar e vai curar. Não, não vai. Não cai nessa falácia, não. Sinetinha de Oxalá. Nada mais é do que qualquer sinetinha. Pode ser qualquer uma, de qualquer material. Não precisa ser de ouro, não precisa ser de prata, não precisa ser de cobre. Contanto que seja uma sinetinha. Essa sineta ela serve para, através das batidas, transformar ali a frequência vibratória do médium, o padrão mental dela, para que ele possa exercer algum tipo de transe. Transe mediúnico, desdobramento e por aí vai. A sineta, geralmente, ela é magnetizada, ou seja, ela é consagrada para que exerça uma função mais... Não uma função, para que ela exerça a função dela de uma maneira mais rápida
e mais eficiente. Então a gente faz tudo quanto é coisa que tem, gente, na Umbanda, seja universalista ou não, que é um material, que é material, no caso físico, você faz consagração. Tudo, sem exceção, inclusive baralho. E aí, nessa magnetização, você, conforme o ponto vai tocando, médio de olhos fechados, né, respirando, você vai tocando essa sineta em um ritmo específico. Quem sabe fazer isso é o sacerdote, sacerdotisa da casa, e isso aí é a função deles. Então, eles tocam aquele ali perto do médio, não no ouvido do médio, senão o médio fica surdo. Então, ele toca ali num ritmo determinado para que aconteça essa mudança vibratória para o espírito acoplar mais fácil, ou para o médium desdobrar mais fácil, e assim sucessivamente. Se no tibetano nós temos um aqui, ó, deixa eu voltar a tela para mim, para eu ver se vai ficar legal aqui mostrar para vocês. Se no tibetano ou tigela tibetana, pessoal. Essa aqui tá toda, na verdade ela é amarela, tá? Ela tá assim por causa do chroma key no fundo. Então para que serve isso aí? Ela vem com esse pauzinho, você segura ela assim. Não sei se deu para vocês ouvirem por conta do microfone, mas para que serve esse sino tibetano? O sino tibetano, assim como a sineta de Oxalá, ela tem a função de, através desse som, que pode ser mais agudo, pode ser um pouco mais abafado, depende da velocidade que você gira. Toda vez que você for usar esse sino, você tem que dar um toquinho nele para ele começar a emitir um som, e aí você gira. Eu giro sentido horário, sentido horário, tem diferença? Tem, mas isso é voltado para o sacerdote saber, tá? Sacerdotisa também. Então você pode usar esse sino ou essa tigela tibetana para uma porrada de coisa, em especial para você ajustar a vibração do médium para ele poder continuar o desenvolvimento mediúnico dele, para você fazer limpeza, aumentar o padrão vibratório do congá, da sala que você se encontra, da sua casa, que seja. Eu, por exemplo, respondo muito bem esse tipo de acessório. Ele ajuda bastante. E a maior vantagem dele, apesar de ser mais caro que a sineta, é que você não tem que ficar batendo no ouvido do médium. Ela emite uma frequência que pode ser ajustada conforme você gira a velocidade, a intensidade que você coloca desse pauzinho aqui, dessa madeirinha, rodando ali na tigela. Então ela gera frequências específicas. Geralmente o sacerdote, a sacerdotisa sabe qual que ela vai mexer para determinada entidade fazer o acoplamento ou para ajustar o padrão vibratório do médium. Quando temos na casa um clarividente poderoso, nossa, aí facilita demais na conta. Atabaques ou instrumentos de percussão. Todo mundo que já foi num terreiro tradicional, entre aspas, né, já viu o tabaque. Nós temos 3 tipos de tabaque, um menor, um intermediário e um maior, e eles recebem nomes específicos dependendo da vertente que você trabalha. Geralmente é vedado o médium tocar o atabaque. O médium que está em desenvolvimento é vedado ele tocar o atabaque. Geralmente quem faz isso é o Ogã. Ogã, para quem não sabe, é o cara ou a mulher que toca o atabaque. Geralmente são homens, tá? Por uma questão de polaridade, mas isso aí não se aplica a um bando universalista. Só mostrei para vocês terem um conhecimento maior. Então, o Ogã é o cara que toca o atabaque com base nas ordens da espiritualidade na ordem do sacerdote, sacerdotisa da casa, pai de santo, mãe de santo, o nome que você quiser dar. Então, essas ferramentas são utilizadas por muitas vertentes. Na Umbanda universalista é quase impossível você ver, porque não tem necessidade mais. Não quer dizer que as outras vertentes estão erradas, nada disso. Cada um usa o instrumento que tem que usar, simples assim, e corre os trabalhos. Então, mas na universalista dificilmente tem. E quando tem, é só para auxiliar em trabalho de desenvolvimento mediúnico ou para evocar algum tipo de entidade. E geralmente se faz com os pontos. Tá? Os pontos cantados, sem bater palma e sem tocar tabaco. Quando se toca o tabaco, tem que ser o ogã, por quê? Porque quando você vai trabalhar, você médium, vai trabalhar, vai fazer desenvolvimento mediúnico, aplicar passe, etc., o ideal é que os chakras das suas mãos estejam em perfeitas condições. Porque você vai ter que fazer uma imposição de mão, às vezes você vai usar uma mão esquerda para drenar uma energia, então tem que estar tudo funcionando. Quando você começa a bater palma, bater no atabaque, quem leu da Mata e Silva, Roger Farald,
vai saber do que eu estou falando, os chakras das mãos ficam agitados, então eles perdem sua vibração original, mudam de vibração, isso pode atrapalhar você. Pontos cantados, a gente já tem uma aula, a gente já fez uma mini aula sobre isso. Se eu lembrar, eu vou colocar no card aqui em cima. São muito utilizados nas giras abertas ao público para poder fazer a evocação das entidades, para poder fazer uma homenagem aos orixás, guias e protetores, para poder abrir trabalho, fechar trabalho, saudar uma entidade, despedir-se de uma entidade. Temos também os pontos para auxiliar o médium a entrar na vibe, vamos dizer assim. Na ayahuasca, quando você faz consagração de ayahuasca, a gente fala entrar na força. Na Umbanda, não tem esse termo entrar na força, né? Só tem o transe mediúnico mesmo, ou entrar no axé, né? Sentir o axé, que é a força vibratória dos orixás, das entidades. Então, se canta-se os pontos, e aí tem uma coisa que eu acabei me esquecendo da aula de desenvolvimento mediúnico, que é muito importante na aula anterior. Casa de Umbanda que os médios não sabem cantar os pontos, geralmente sofrem com ataques ou dificuldades para poder executar algum tipo de trabalho, principalmente o desenvolvimento mediúnico. Médium que está na corrente tem que saber cantar todos os pontos da casa. Ponto final. Ponto final. Tem que saber cantar. E se na sua casa tem aquela coisa de bater palma, as palmas devem ser sincronizadas. Todo mundo tem que bater palma ao mesmo tempo, no mesmo ritmo. E o tom de voz para o ponto tem que ser o mesmo, para equilibrar a vibração, para que assim os médios, por exemplo, que estão iniciando seus trabalhos incorporados, a irradiação e etc., para que eles sofram menos possível, para que eles tenham a maior facilidade possível para poder incorporar, entrar em transe, etc. Então, na Umbanda Universalista, geralmente utiliza-se mais os pontos cantados, sem bater palma, para poder iniciar trabalho, incorporar, enfim. Geralmente utiliza-se na Umbanda Universalista o ponto dos arquétipos, que é o quê? São pontos caboclo, preto velho, erê, exu. Então, por exemplo, dia de gira de caboclo, você vai soltar um caboclo, seu cocá é verde, você não vai falar caboclo de Oxóssi, etc. Agora, quando necessário, a gente canta assim os pontos do orixá. Por exemplo, pedra rolou para pai Xangô, lá nas pedreiras. Não posso cantar isso muito não, que dá zerda. Então, você utiliza o ponto dos orixás, você utiliza o ponto assim, dos arquétipos, ou se você já souber qual é a entidade que está querendo se manifestar ali no médio, está com dificuldade desse acoplamento, você chama o ponto da entidade. Por exemplo, pena branca. Então, você pode usar o ponto da entidade específica para fazer essa chamada, essa evocação. Meditação é a principal ferramenta do desenvolvimento mediúnico. Se você já chega na gira, já fala, eu não sei meditar, eu não apenas não dou conta, você não vai conseguir ter um desenvolvimento legal, você vai sofrer bastante. Todo médium que hesita em meditar, em aprender a meditar, que nada mais é que um processo de respiração, ele vai se lascar bastante no início, mas vai se lascar muito. Vai passar mal, não vai entender o que está acontecendo, não vai conseguir usar a tela mental para fazer a visualização de um espírito, de um miasma, de uma coisa qualquer. Então não tem essa de ficar sem meditar não, tá? Então a meditação, ela basicamente através de um processo de respiração, ela expande os chakras necessários, ajustam em cor, velocidade e rotação ideal para você fazer esse intercâmbio entre a matéria e o espírito. Pedras e talismãs, diferente de outras vertentes da Umbanda e do Candomblé, na Umbanda Universalista existem ritos, hora, lugar, lua específicos, né, para a confecção de talismãs, guias e pedras de força. Quando você compra essas pedras já, acho que roladas, lapidadas, que seja, por exemplo, você comprou uma pedra tipo essa aqui, não sei se você vai conseguir ver, é uma pedra lisa. Então ela tem uma eficiência energética inferior à pedra bruta. Está cheio de ponta, cheio de lascas. Mas não quer dizer que ela não funcione. Você vai fazer uma consagração nos seus cristais, nas suas pedras. E aí, como é que funciona essa coisa de saber hora, lugar, signo, lua, planeta, etc. Isso é mais voltado, gente, para sacerdote. Tá? Sacerdote, sacerdotisa tem essa informação de cor.
Eles têm que saber isso a depender do grau de sacerdotes em que se encontram. Sacerdote grau 7, que é o último, ele sabe disso tudo, de cabo a rabo. Mas não custa você, por exemplo, pegar uma colinha para poder fazer o seu. Na Umbanda Universalista, você não tem o uso de guias, aquelas guias de miçanga que você compra em lojas. A gente não utiliza isso, porque esse material, por mais que você o consagre, ele tem uma baixa propriedade de reter uma energia de proteção. Então, como que se faz na Umbanda Universalista e na Umbanda Esotérica Iniciática? Você pega materiais da natureza, pedras da natureza, folhas, galhas, de acordo com o seu signo e com o seu orixá de cabeça. E aí você monta de acordo com a hora, ângulo. É canseira, é bem canseira fazer isso. Mas é assim que funciona. Elas funcionam, né? As pedras, talismãs e guias funcionam para proteção do médium, para auxiliar ele no desenvolvimento mediúnico dele, no trabalho de desenvolvimento. Por exemplo, você vai numa agenda de preto velho, você sabe que tem um preto velho querendo incorporar. Então, você pode confeccionar uma pedra obedecendo às particularidades do orixá, da lua, do seu signo, etc, 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 né? Para poder usar essa guia, esse rosário que seja, essa pedra, no trabalho de desenvolvimento mediúnico, para acelerar, assim, o seu transe mediúnico, a incorporação e etc. Defumação, aqui eu coloquei um alguidar maior, né? Aqui tá quase sendo. Isso aqui na verdade é um turíbulo, tá? Que não tem a cordinha para você ficar indo e voltando. Pode fazer com o alguidar? Pode, não tem problema. Só que com o alguidar você não vai conseguir segurar o prato, né? Você vai queimar a mão, porque o barro ele puxa a temperatura e fica quente muito tempo. Então, através do elemento ígneo, né, que é o elemento da chama, da fumaça, com os elementos naturais, ervas, folhas, raízes, galhas, carvão, pedra, enfim, a defumação é parte importantíssima na vida do médium, que esteja em desenvolvimento ou não. Por quê? Porque a defumação atua removendo larvas astrais, miasmas, fluidos negativados e porcarias espirituais de toda sorte. Auxilia a limpar os seus canais mediúnicos, potenciar os canais mediúnicos, auxilia a limpeza da sua tela etérica, que eu não falei disso aqui, mas eu vou falar em uma outra parte. Talvez eu faça, talvez, tá? Eu faça uma aula só sobre apometria, não sei se eu vou fazer isso ainda. Cria um campo de força espiritual para auxiliar o médium. Serve também para fazer com que o médium entre em transe mediúnico. Para quem não sabe, se você, por exemplo, assistiu aquele filme Batman Begins, aquilo ali, naquela parte que o Bruce Wayne ele dá uma cheirada no negócio que o pessoal queima lá, é basicamente uma ayahuasca ao contrário. Porque na ayahuasca você bebe e entra na força. Lá você cheira uma planta que tem propriedades extremamente semelhantes ao processo de consagração da ayahuasca, só que como você colocou por vias aéreas, o transe é quase que imediato. Como diz, você entra na força quase que de imediato. Mas isso não é muito utilizado na Umbanda Universalista. Algumas vertentes usam com mais frequência, outros não, para evitar também que a pessoa tenha algum tipo de alergia, para evitar que ela venha a passar mal, né, com alguma erva, algum cheiro que seja forte para ela e ela não sabia. Isso acontece. Então, o sacerdote tem que saber disso, né? Tem que perguntar se os médios têm alergia, tem algum tipo de restrição, para poder ver se vai usar esse tipo de ferramenta, que é a defumação, para auxiliar o transe mediúnico. Que aí o médium vai, né, tipo, meio que inalar um pouco mesmo essa fumaça. As fragrâncias podem auxiliar no transe, por exemplo, você vai incorporar talvez um preto velho, e aí você canta, tá cheirando flor. E aí você canta esse ponto, e aí você faz uma defumação com base em flores secas, para que o aroma delas envolva o médio consiga estar em transe de forma mais fácil. Tá? Então, agora, fora da gira, a defumação é importantíssima para você conseguir se limpar, às vezes, dependendo do cheiro, até mesmo atrair energias específicas de prosperidade, etc. As velas e os banhos têm uma função muito semelhante à defumação. Né? Os banhos, porque você vai jogar aquela água misturada com o sumo de folhas, ervas, etc., flores, cada um tem uma especificação
diferente, tem maneiras de se fazer diferente. Então, os banhos servem para você limpar seu corpo, atrair energias específicas, melhorar seu campo mediúnico, fazer limpezas específicas também de larvas astrais, implantes que são mais fáceis de remover. Então, o banho muitas vezes consegue resolver isso aí. Dentro do desenvolvimento mediúnico, é muito importante que o médium faça os seus banhos pré-gira de desenvolvimento, porque assim auxilia ele se conectar com as energias de forma mais tranquila. As velas servem mais para facilitar a atenção do médium. Por exemplo, você vai estar para o médium fazer uma firmeza. Ah, eu vou fazer uma firmeza para Exu. Aí você vai lá, pega uma vela, independente se ela é colorida ou não, e você vai lá fazer uma firmeza para Exu. Você acendeu uma vela, colocou um copo com água, ou um copo com aguardente, e você vai ali fazer sua firmeza. Tem pessoas que quando fecham os olhos, elas ficam viajando na maionese. Elas não conseguem se concentrar. Então o que ela faz? Ela acende a firmeza e fica de olho na chama. Porque aí é uma espécie de transe mediúnico também. Ela fica olhando aquilo ali, ela consegue focar o pensamento dela naquilo que ela quer agradecer, ela quer pedir, etc. As velas também servem para consagrar um monte de coisas e um monte de rituais. Por exemplo, baralho cigano. Você tem um baralho cigano, você vai usar uma vela e vai usar algum tipo de óleo essencial ou resina ou alguma coisa que esteja voltado, que seja feita a partir de ervas e plantas para você limpar o seu baralho, tá? É bom que o rapaz, a pessoa que vai fazer ali o jogo de baralho cigana, o consulente não, nossa, eu estou ruim para lembrar as coisas. É importante que o terapeuta ele limpe o seu baralho pelo menos uma vez por mês, fazendo uma nova consagração. E principalmente se ele deixa as pessoas tocarem no baralho. Aí tem que fazer essa limpeza mesmo, senão dá zerda. Conclusão, pessoal, existem inúmeras outras ferramentas que podem ser utilizadas na Umbanda Universalista, mas geralmente essas são utilizadas para quem está fazendo o caminho do sacerdócio, que é o quê? São 7 níveis, para cada nível são 7 anos. Então você faz o curso de sacerdote nível 1 e trabalha como sacerdote nível 1 durante 7 anos. Depois você faz o nível 2, mais 7 anos, até você terminar no nível 7, que aí você vira como se fosse um sumo sacerdote de Umbanda iniciática, Umbanda universalista, enfim. Então, essas que eu coloquei aqui são as mais fáceis, são as mais práticas e mais comuns, né? Tirando o atabaque e outras coisas. Ah, eu não coloquei o marafa, eu não coloquei o charuto, porque basicamente não são ferramentas que o médium vai usar para o desenvolvimento mediúnico. Então, ele não vai colocar um cigarro na boca, ele não vai tomar pinga para se desenvolver. Ele vai precisar dessas ferramentas já quando estiver incorporado, quantidade, quando precisar e se precisar. Muito difícil que precise. Então, a maior e mais poderosa ferramenta sempre será o médico com bom coração, boa vontade e disciplina. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o médico ele vai lá só por ir, ele está indo amarrado, ele não tem disciplina com os estudos, com os banhos, com as defumações, etc. Dificilmente ele vai se dar bem no caminho mediúnico, ele vai sofrer muito, ele vai ser atacado com frequência, ele vai passar mal, ele vai ficar de cama às vezes. Então, se você vai entrar na religião, na religiosidade, você tem que pensar nisso aí. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os termos utilizados na Umbanda: PG, Congá, firmeza, tronqueira, calunga, essas coisas todas nós vamos falar na próxima aula, tá? Então, eu espero que vocês não percam a próxima aula. Espero que tenham gostado. Curte, inscreva, compartilhe, badala o sininho para não perder as notificações. E se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus, hein? Tchau.